A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. E hoje o tema do nosso devocional é: Deus não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Livro de Jeremias, capítulo de número 48, versículo de número 10. A palavra diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Nesse capítulo de número 48 do livro do profeta Jeremias, o Senhor ele vai usar a boca do profeta para declarar o juízo sobre o povo de Moabe. E o profeta ele vai dizer para o povo de Israel que o Senhor usaria a espada, ou seja, usaria os israelitas para trazer juízo aos moabitas. Que o Senhor usaria a vida deles para corrigir, para punir o povo de Moabe. E esse versículo me chamou muita atenção nessa manhã, porque ele diz: maldito, amaldiçoado seja aquele que fizer a obra relaxadamente. Aqui o termo relaxadamente quer dizer sem compromisso, com intenções e motivações erradas, ou sem obedecer o que foi ordenado. Deus é um Deus zeloso e Ele quer de nós também zelo com a ordem que foi dada. Ele quer que executemos a sua ordem, o seu chamado, o seu propósito, a missão que Ele deu a nós, que Ele nos incumbiu de forma zelosa, compromissada. É o que tem faltado no nosso meio hoje em dia. Queremos sim fazer a obra do Senhor. Muitas pessoas querem sim cumprir o propósito de Deus, mas se tiver estrelismo, se tiver status. E é muito fácil a gente fazer a obra de Deus estando na mídia, recebendo presente, elogio, sendo famosa, recebendo louros da glória de Deus, pela obra de Deus. Mas muitas das vezes é difícil quando você está num lugar onde ninguém te vê. Quando você é apenas a zeladora da igreja, quando você é aquela que limpa os bancos, quando você é aquela que serve a comida, quando você é aquela que faz a cantina, quando você é aquela que está ali no som, quando você é apenas uma segunda voz do ministério de louvor. Mas o Senhor está dizendo, não importa qual é a obra, qual é a missão, qual é o lugar que Ele te colocou, não faça fraudulosamente, não faça relaxadamente, porque isso é maldição para a tua vida. É maldição para a minha vida. Muitas das vezes a gente não sabe por que a nossa vida está estagnada, por que a nossa vida está parada, por que a nossa vida nada dá certo. É porque muitas das vezes a gente está ignorando a obra de Deus. Ignorando o chamado de Deus, ignorando a missão de Deus. Carla, mas eu não fui chamada para nada. Foi sim. Você foi chamada para dar glórias a Deus através dos seus dons, dos seus talentos. Às vezes está numa igreja, está congregando, mas não se envolve com nada, não faz nada. Só vai à igreja. E o Senhor está te chamando, está te dizendo, eu não te chamei para só ir à igreja, eu não te chamei para ocupar um lugar no banco da igreja, eu te chamei para fazer uma obra. Cara, mas eu não sei qual é a obra. Começa fazendo as pequenas coisas. Começa se envolvendo e vendo o que você pode fazer na obra. Mas não faça por qualquer maneira. Não faça por obrigação. Não faça porque você se sente obrigada ou porque Deus vai te punir. Não faça por medo. Não faça porque o homem te chamou. Faça porque você entende que Deus não precisa de você, mas Ele conta contigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele não precisava do povo para cumprir e executar aquele juízo. Assim como Deus não precisa de homens para fazer nenhum dos seus propósitos. Deus poderia usar os anjos. Mas Ele conta conosco. Mas Ele escolheu contar com a gente. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. Estamos refletindo nessa manhã. Nesse texto, a obra, ou seja,
Aquilo que Deus está falando para o povo era executar o juízo contra o Moabita. Quando falamos de obra de Deus, estamos falando de propósito, de missão, de incumbência. Ali a obra era executar um juízo, mas qual é a obra hoje, na minha e na tua vida? Qual é a obra que o Senhor está requerendo de você? Você sente no teu coração esse chamado? Qual é a obra que a tua igreja necessita que seja feita e você está correndo, você está fugindo? Não, isso não é para mim, é para você sim. Porque tudo que couber de você fazer, faça. Ah, mas eu não tenho dom para fazer isso. Faça, irmã. Se você pudesse imaginar por todos os caminhos que eu percorri, para hoje entender qual é o meu chamado, eu fiz de tudo para Deus e por Deus. Porque eu entendo que muitas das vezes o Senhor ele vai requerer que eu faça coisas pequenas, coisas insignificantes aos olhos humanos para Ele me testar nas coisas grandes. E é sobre estar aonde é necessário estar. Não é onde eu quero, primeiro eu faço o que é necessário. Eu não sei qual é a obra que o Senhor colocou nas suas mãos, ou que o Senhor quer colocar, o que o Senhor tem te chamado, o que tua igreja tem necessitado. Às vezes a obra também é dentro da sua casa. Você sendo uma mulher diferente, uma mulher melhor para o seu esposo, para seus filhos. A obra também está ligada à criação dos nossos filhos, ao zelo pela nossa casa, porque uma casa organizada também é uma vida organizada. Não tem como a gente cuidar da obra, cumprir o propósito de Deus bagunçado. Certa vez eu falei com o Senhor: Pai, não tem como eu abrir minha boca para ministrar, se eu preciso ser ministrada dentro da minha casa. Não tem como eu ser uma pregadora, não tem como eu ser uma ministra da palavra, se dentro da casa não tiver exemplo, se dentro da casa a minha família não respeitar, se a minha casa não tiver em ordem, Senhor. Eu não posso chegar no microfone e pregar para mães, pregar para filhos, pregar para jovens, coisas que eu não vivo dentro da minha casa. Endireita primeiro a minha casa. E o Senhor falou comigo: não, na medida que você faz, eu endireito a sua casa. E enquanto eu estava ministrando, mesmo precisando de ministrar, aquilo o Senhor ia me moldando, porque na medida que eu falava, eu ouvia. E conforme eu ia aprendendo, eu ia ministrando, eu ia falando, o Senhor ia endireitando a minha casa, primeiramente endireitando a minha vida particular. E na medida que eu fui sendo moldado, na medida que eu fui sendo amassada, esmagada pelo Senhor, o Senhor foi extraindo o melhor de mim. O Senhor foi me transformando. E hoje eu tenho liberdade para falar porque eu vivi, porque eu vivo aquilo que eu tenho pregado. Então não espere uma melhor condição para você fazer a obra do Senhor. Comece por onde Ele tem te chamado. Se Ele está te chamando para você organizar a sua casa, organiza a sua casa, faça a obra de Deus. Se você está sentindo, não, é momento de eu parar de trabalhar, de fazer o que eu estou fazendo, para ficar dentro da minha casa, organizar a minha casa está bagunçada, minha vida está bagunçada. Faça isso. Eu não sei o que o Senhor tem falado contigo. Eu sei o que Ele fala comigo no secreto. Eu não sei o que Ele fala contigo, mas se Ele está falando contigo, ouça e obedeça. E não faça meia boca. Não faça tardiamente, porque obediência tardia é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Deus não te quer pela metade, não quer que você faça nada pela metade ou de qualquer maneira. Ele quer por completo, Ele quer com zelo, Ele quer o seu melhor. Não faça por fazer, por medo, obrigação. Ou não faça o mínimo de si. Muitas das vezes, a gente até começa a fazer algo. A gente começa dando o nosso melhor, mas quando a gente não vê reconhecimento, a gente quer parar, ou a gente diminui a frequência, a intensidade do nosso zelo, da nossa dedicação. Fazia todo dia, ninguém dava nem aí, e eu vou parar, vou fazer menor. Eu fazia assim, mas as pessoas não valorizavam. Vou fazer de qualquer jeito, vou trazer o pior. Não. Ei, você não faz para o homem. Você faz para Deus. E assim que eu abri a palavra e veio essa mensagem, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga ontem. Falei: poxa, amiga, a gente tem dirigido essa consagração, está tão vazia. Eu tenho orado pelas madrugadas, tenho jejuado, mas eu não sei o que está acontecendo, as pessoas não estão vindo. E o Senhor me fez entender que não é culpa minha. É a falta de compromisso, de zelo com a obra.
As pessoas estão preferindo os seus compromissos, têm marcado o compromisso no horário da igreja, do culto, das consagrações. Ei, elas têm colocado a sua agenda acima da agenda do céu. Não, eu sempre priorizei a agenda de Deus. Eu não marco nada nos dias dos meus compromissos com Deus. Primeiro é o compromisso com Deus. Se for algo inadiável, algo que não dá para ser remarcado, ok, é uma exceção. Mas tem pessoas que fazem primeiro as suas coisas, depois vê se sobra tempo para Deus. E eu falei assim, amiga, todas as quintas-feiras eu venho para cá. E o Senhor colocou no meu coração de eu abençoar e trazer alguma coisa gostosa para a gente comer depois da consagração para o nosso café da manhã. E todas as semanas eu procuro fazer algo. E às vezes são coisas que demandam um tempo, demandam um custo, um gasto que muitas das vezes eu não tenho, mas eu vou lá e faço. Vou lá e compro o melhor ingrediente, passo a madrugada fazendo meia-noite, eu tô lá fazendo bolinho, tô lá fazendo uma tortinha. Não é que o Senhor precisa, porque o reino de Deus não é comida. Mas eu quero fazer. É um dom que Deus me deu de cozinhar, então eu quero preparar algo e servir para os meus irmãos, porque aquele tempo ali em que a gente está ali se alimentando, a gente está conversando, a gente está se conhecendo, a gente está falando de Deus. Muitas das vezes pessoas entram ali para se consagrar, mas não sabem o que vai comer quando sair dali. Então ali é uma forma de eu contribuir, de repente, para uma refeição que será a última daquela pessoa. E eu falei, essa amiga está tão vazio. E uma irmã virou para mim e falou assim, vamos parar de fazer. As pessoas não estão vindo, vamos só vir orar e ir embora. Eu falei, não, a gente não tem que diminuir o nosso zelo, a gente não tem que diminuir o nosso empenho, o nosso compromisso, o que a gente está fazendo para agradar a Deus, porque as pessoas não estão vindo. Ainda que venha um só, eu vou dar o meu melhor. E eu não faço algo pequeno, eu faço grande, porque eu profetizo que um dia vai vir bastante pessoas aqui. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Então, minha irmã, não diminua, não abaixe o nível do teu compromisso, diminua o nível do teu compromisso, do teu zelo, porque as pessoas não estão indo, porque as pessoas não estão reconhecendo, ou porque as pessoas estão fazendo de qualquer maneira. Não se compare a essas pessoas. Se tiver que se comparar, se tiver que se inspirar, se inspire em quem está dando o melhor. Não se compare com quem está fazendo pior para você fazer igual. Dê o seu melhor nas condições que você tem de fazer, porque Deus não está preocupado, não está comparando, não está equiparando o meu melhor com o seu melhor, porque o seu melhor é diferente do meu melhor. Eu faço o meu melhor nas minhas condições e você tem que fazer o seu melhor nas suas condições. Mas não deixe de fazer o seu melhor porque alguém não está reconhecendo ou porque alguém não está fazendo como você. Ah, mas nós duas somos líderes do ministério. Ah, mas nós duas somos zeladora da igreja. Fulano faz assim, não limpa assim, não faz assim. Ah, eu também não. Não, irmã, faz o teu melhor. Não faz comparando, não faz querendo que o outro faça. Ah, porque eu faço melhor, fulano tem que fazer. Não, faça. E se você não estiver servindo de exemplo para ele, o problema é dele. Quem vai ser maldito diante do Senhor é ele, é ela, não você. Não busque maldição para a tua vida. Faça o teu melhor. Dê o seu melhor. E essa palavra, ela penetrou no meu coração. E eu sempre pensei isso, eu sempre fiz o meu melhor, independente de aplauso, eu nem gosto de ser elogiada. Eu faço para o Senhor, eu faço para a glória de Deus. E quando eu mostro o que eu estou fazendo, não é para receber glória e honra, é para te motivar a fazer também. Amém? Glória a Deus. Porque Deus, Ele nos dá o melhor dele. Deus nunca vai te dar uma bênção pela metade de qualquer maneira. Ele sempre dá o melhor para os filhos. Ele diz, se os homens sendo maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, ou seja, sabe dar bons presentes aos filhos, por que o Pai Celestial não faria ainda melhor? Né? Se o filho pedir um pão, o pai não daria uma cobra, não daria uma pedra. Quem dirá o Pai Celestial? Se a gente, sendo má, damos o nosso melhor para os nossos filhos, trabalhamos duro para comprar aquele brinquedo, comprar aquele computador, comprar aquela roupa, aquele tênis da moda para o filho. Quem dirá Deus que nos formou?
Ele nos dá o melhor. Então, Ele requer de nós o nosso melhor nas nossas condições. Amém? Deus não precisa de nós em nada, mas Ele escolheu contar conosco. Então, honre essa linda escolha de Deus. E em tudo que você fizer, não faça para o homem, faça para Deus. Faça com compromisso, faça com zelo e faça com dedicação. Amém? E essa foi a palavra para os nossos corações hoje. Eu tenho certeza que assim como o Senhor falou ao meu coração, Ele falou ao seu coração também, que você venha ser motivada. Talvez você esteja vivendo um período de desmotivação, um período em que você tem visto as pessoas fazendo as coisas de qualquer maneira, desanimada, e você também está desanimada. Ei, não desanima não. Quando você faz as coisas para Deus, com amor, com zelo, você está atraindo bênçãos para a tua vida. Mas quando nós fazemos a obra do Senhor, a Bíblia está nos dizendo que nós somos malditos diante dos olhos do Senhor. Que nós não viemos ser vistos pelo Senhor assim. Que nós não viemos buscar maldição para as nossas vidas, para as nossas casas, mas que nós viemos ser abençoadas através das nossas atitudes. Não que Deus seja um Deus de barganha, mas Ele é um Deus de compromisso com quem tem compromisso. Ele é um Deus que sabe retribuir, recompensar, abençoar. Amém? Vamos orar, Pai? Rendemos graças, glórias, louvor a Ti por essa palavra maravilhosa, a qual o Senhor trouxe ao meu coração, ao coração das tuas filhas, Pai. Sou muito grata a Ti, porque essa palavra, Deus, ela me desperta. Essa palavra, ela confirma algo que eu já carrego desde a minha infância, que é fazer o meu melhor, independente das pessoas não fazerem os dela. Senhor, muito obrigada por essa palavra de ânimo, de confirmação. Pai, eu não sei como suas filhas se encontram nessa manhã. Eu não sei o que elas têm passado, o que elas têm vivido, o que elas têm enfrentado. Mas que nessa manhã elas venham receber uma unção de ousadia, uma unção de renovo, uma unção de capacitação, para que elas venham fazer o melhor para Ti. Pai, que as Tuas filhas não venham ser desmotivadas por causa do tempo, por causa do lugar, por causa da ocasião, por causa das pessoas, mas que elas venham ser motivadas pela Tua palavra, pelo Teu poder. Levanta as Tuas filhas que se encontram caídas e abatidas nessa manhã, que elas venham receber o sopro de vida. O sopro de vida é espiritual nessa manhã. Que o Senhor venha pegá-las pelas mãos e levantá-las, erguê-las, que elas venham receber o ânimo necessário para continuar fazendo aquilo que te agrada, aquilo que lhe convém, seja dentro do seu lar, seja dentro do trabalho. Muitas das vezes está ali escrevendo ali um recadinho para os funcionários, está ali fazendo ali um devocional todos os dias no status, e às vezes não recebe um obrigado, não recebe um reconhecimento e quer parar. Não, Pai, não deixa tuas filhas pararem, por mais pequeno que seja essa obra, por mais pequeno que seja esse teu feito, continua, mulher, continua fazendo, porque Deus está se agradando disso. Pai, muito obrigado por essa revelação do alto, muito obrigada por essa revelação do céu, que as tuas filhas não venham parar, que as tuas filhas não venham esperar glória, que as tuas filhas não venham esperar reconhecimento humano, mas que elas venham esperar do Senhor o galardão, do Senhor a recompensa. Porque o Senhor é um Deus recompensador. O Senhor é um Deus abençoador, misericordioso, bondoso e amoroso. Assim eu te oro e entrego cada uma das tuas filhas nas tuas mãos. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, Senhor. E também perdoamos aquele que nos tem ofendido, aquele que nos tem perseguido, aquele que nos tem feito mal, porque sabemos que a nossa luta não é contra sangue e carne. Muito obrigada por essa palavra. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.